Boa noite. A primeira coisa que eu quero que vocês façam por mim nesse momento é me julgarem. Sim. Eu estou pedindo para que vocês façam aquilo que todas nós fazemos todos os dias com outras pessoas. Me julguem, porque quando eu tinha 11 anos, a minha mãe foi presa por matar um homem e eu senti alívio. Me julguem, porque anos depois, a minha mãe ficou presa numa cadeira de rodas e foi uma das coisas mais felizes que aconteceu na minha vida. Vocês devem estar pensando agora, nossa, que filha egoísta, arrogante, fria. Sim, vocês me julgaram em menos de 30 segundos. No momento em que eu disse que eu fiquei extremamente feliz com coisas tão terríveis que aconteceu com a minha mãe. Nós demoramos muito para olhar para um ser humano e se perguntar por que ele está agindo daquela forma. Mas basta 30 segundos para que a gente coloque um rótulo na vida de alguém. Isso me faz pensar que tudo está muito rápido na nossa vida. E quantas vezes a gente olha para uma pessoa e julga quem ela é, ou pensa que sabemos quem ela é, por 30 segundos. Meu nome é Castiele Sackflet, eu sou psicanalista, escritora, comunicadora. Tenho um programa de rádio que se chama Não Há Nada a Rejeitar. Escrevi um livro o ano passado que se chama Não Há Nada a Rejeitar, apenas muitas coisas a rever. O meu papel hoje aqui não é provar para cada uma de vocês que eu sou uma pessoa boa. O meu papel aqui é mostrar para vocês que existe uma história por trás de cada ser humano, por trás de cada rótulo. E hoje a gente vive com a internet, onde pessoas são rotuladas por um vídeo de 1 minuto, por uma manchete chocante no jornal, por um corte de um programa. Mas a gente não se pergunta por que essa pessoa é assim. A primeira coisa que a gente faz é: nossa, que absurdo essa pessoa agir assim. Eu vou contar para vocês. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe foi presa por ter matado um homem. Uma criança deveria ter na infância aprendizagens que traga alegria. Uma criança deveria aprender a brincar na infância. Mas na minha infância, eu aprendi cedo demais a sobreviver. Quando a minha mãe foi presa, eu senti alívio, porque eu sabia que eu não ia mais sentir medo, que eu ia poder respirar. Porque uma criança tem medo de escuro e eu tinha medo do silêncio ou do barulho da chave na porta. Eu aprendi muito cedo a ler a intenção das pessoas, e não porque eu era uma criança inteligente, mas porque eu precisava sobreviver à casa em que eu vivia. Quando a minha mãe ficou presa numa cadeira de rodas, foram os 2 anos mais felizes da minha vida. Porque naquele momento eu tinha um pouco de controle que eu não sofreria mais, ou que eu não correria mais perigo. Então, antes de julgarem a minha história e me rotularem pela forma como eu me senti, vocês precisam se perguntar: por que ela agiria assim? Por muito tempo, me senti extremamente culpada de sentir isso. Me perguntava muitas vezes: nossa, que tipo de pessoa eu sou por sentir isso sobre a minha própria mãe? Mas hoje, sendo comunicadora, a minha função aqui não é fazer vocês pensarem quem eu sou ou me rotularem de uma forma positiva, mas fazer vocês pensarem que muitas vezes existe uma história por trás de um comportamento. E a primeira coisa que todos nós fazemos é julgar e rotular. Se a minha vida fosse uma série, vocês não passariam do primeiro capítulo, porque é pesado demais para aguentar ver. Mas eu não sou o que me aconteceu. Hoje eu sou a voz da história de outras pessoas.
a voz que outras pessoas confiam para contar a sua versão. E eu quero que todos vocês saiam daqui aprendendo a fazer uma outra pergunta. Não a indignação de por que fulano está fazendo uma coisa assim. Nossa, como? Que absurdo. Mas talvez se perguntar o que aconteceu com essa pessoa para que ela haja dessa forma. Porque a verdade é que não há nada a rejeitar. Todos nós temos dor, uma história por trás de quem somos hoje. Eu não sou a menina de 11 anos que a mãe foi presa. Eu sou uma pessoa que não rejeitou a própria dor. E que apesar de muitos comportamentos destrutivos por uma infância difícil, eu enfrentei não rejeitando a minha história, mas acolhendo, olhando para ela com muita dor sim, mas com coragem, para transformá-la em algo positivo. Como comunicadora, como escritora, como psicanalista, eu sou a voz de outras histórias que não foram fáceis, mas se transformaram em alguma coisa positiva. Por isso, não há nada a rejeitar. Obrigada, boa noite para vocês.